Passando, então, ao próximo item da pauta, teremos o momento de capacitação. O tema desta reunião será instrumentos de gestão e enquadramento de corpos d'água. Convidamos, então, o Emílio Carlos Brandi, assessor técnico do comitê, para fazer a sua apresentação. Aliás, estávamos com saudade de você já, viu, Emílio? Olá, pessoal. Eu também estou com saudades de todos, de encontrar todos, né? Ainda mais quando a gente se sente emotivo com essas mensagens de Natal, fim de ano. Eu, pessoalmente, adoro fim de ano, Natal, essas Papai Noel vermelho, gordão, adoro tudo isso. Sabe? Presente, cerveja à vontade, adoro. Mas, enfim, a gente veio, né, hoje para essa capacitação, para trazer esse assunto que está pulsante, né, que é um assunto extremamente difícil, viu, Daniel? Viu, pessoal do comitê? Não é um assunto fácil, né? É um assunto que implica a maturidade, né? Vocês viram aí no cronograma que agora, dia 20 qualquer coisa, nós vamos ter 28 anos de comitê. A Soraya costuma dizer que a gente está passando da juventude indo para o estado de maturidade, né? E esse estado de maturidade exige da gente um posicionamento, né, com relação às nossas águas, e um desses posicionamentos é justamente o enquadramento de corpos d'água, né, de corpos d'água superficiais. Existe o enquadramento de corpos d'água subterrâneas, mas esse ainda é pior, né? Mas o de águas superficiais, ele tem implicações muito profundas, né, nas questões de cobrança, de outorga, nas questões de investimento do comitê, né? Então, ele é um trabalho que exige uma reflexão, que exige um comprometimento muito grande do Comitê de Bacias. E como a gente já, a partir do ano que vem, vai começar a trabalhar com ele, é bom a gente trazer essa responsabilidade para a nossa discussão, né? Então, vejam bem que o que norteia o nosso enquadramento é a resolução do CONAMA 357, né, que foi alterada pela 393 de 2007, né? Então, essa resolução é a que norteia o enquadramento no Brasil inteiro, e a gente adota esse mesmo enquadramento com alguma diferença no estado de São Paulo, né, dessa CONAMA 357, mas é muitíssimo baseado nisso, né? A efetivação do enquadramento no estado de São Paulo, aliás, no Conselho, né, no Brasil, ele é baseado numa resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e essa resolução, ela traz, em seu artigo 7º, que um programa para efetivação do enquadramento, né, ele tem que trazer metas muito bem definidas, muito bem organizadas, né, que correspondem, então, ao que é proposto no plano de bacia hidrográfica, né? Então, nós temos o nosso plano de bacia hidrográfica e a gente tem que trazer esse enquadramento para as propostas que a gente tem dentro do nosso plano de bacia hidrográfica. Cada vez mais fácil a gente tratar de enquadramento por conta das coisas que têm acontecido no nosso comitê com relação a tratamento de esgoto em Marília e em vários outros lugares, né? Então, a gente vai trazer os nossos rios com esses esforços, mas para o que já está estabelecido, para que a gente não precise mudar tanto esse enquadramento que a gente tem. E, como a gente não tem esse compromisso, né, esse compromisso firmado já, esse instrumento que é fundamental, a gente tem que tratar dele dentro do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica. Essa efetivação também, dentro dessa resolução do Conselho Nacional, dispõe sobre os procedimentos para o enquadramento. Então, para que haja enquadramento, é necessário que haja um diagnóstico. Nós já temos o diagnóstico, inclusive um diagnóstico atualizado, né, da revisão do plano e agora do relatório de situação que nós vamos aprovar hoje. A gente tem que ter um prognóstico, a gente tem alguns prognósticos previstos, mas a gente precisa rever esses prognósticos, né, para ver para onde é que nós estamos caminhando, né, com que celeridade nós estamos caminhando. Um monte de coisa importante está acontecendo, né? Nós temos tido aí tanto uma demanda grande de recursos hídricos, a gente tem tido uma disponibilidade por conta da melhoria da qualidade dos nossos recursos hídricos. A gente precisa prever metas relativas, né, às alternativas de enquadramento que a gente pretende estabelecer, né? Então, o que a gente vai fazer para chegar a essas alternativas de enquadramento que a gente vai fazer, e nós precisamos estabelecer um programa de efetivação. Na verdade, nós já temos um plano de investimento, o nosso plano de investimento, ele sempre é para o melhor de todos os instrumentos de gestão, né, para melhorar as condições dos recursos hídricos para os instrumentos de gestão,
para a outorga, para o enquadramento, para todos os instrumentos, né? E a gente precisa focar nesse programa de investimentos que nós temos no nosso plano, o que nós pretendemos para estabelecer um plano de enquadramento e para estabelecer as metas que a gente pretende para os nossos recursos hídricos, né? Sempre lembrando que o nosso plano de recursos hídricos é uma ferramenta importantíssima, ela foi construída com muita solidez, né? Ela trata de dados referentes à outorga de direito de recursos hídricos, ela trata do enquadramento, de um programa de efetivação que é importantíssimo. No que diz respeito à outorga, o tratamento dos usos prioritários e dos usos insignificantes, né? No sistema de informação, esse levantamento de dados que levam a um sistema de suporte à decisão, que nós precisamos demais melhorar, porque o sistema de informação, ele também permite decisões com relação à outorga e permite decisões com relação ao enquadramento. E a outorga, ele permite uma cobrança mais justa, né? Então, a gente está com esse quadrado aqui, né, estabelecido para a gente criar um plano de enquadramento, então, de recursos hídricos. Desculpe. Dentro desse contexto do enquadramento, né, a gente precisa sempre lembrar que nós temos que definir metas finais a serem alcançadas, podendo ser fixadas, então, metas progressivas intermediárias, né, que seriam obrigatórias para que a gente atingisse uma meta final de enquadramento. A gente precisa atingir, se nós formos fazer metas progressivas, que com os recursos que nós temos é o mais indicado, né, e sempre baseado na CONAMA 357 de 2005. Então, é importante que as nossas metas, elas tratem dos recursos hídricos da bacia de acordo com os usos que a gente pretende dar a eles, né, e sempre lembrando que quando a gente enquadra recurso hídrico em classe de uso 3 e 4, a gente indisponibiliza recurso hídrico, porque, por exemplo, a classe 4 de enquadramento não permite que a gente faça uso dessa água para praticamente nada, né? Essa água só nos serviria para questões paisagísticas e para hidroviário, né? Então, para transporte, para a gente botar um barco e ninguém põe o corpo em contato com essa água, e para questões de paisagismo, né? Agora, não é muito bonito um paisagismo com rio de classe 4, eu já visto o rio Tietê lá em São Paulo, né? Por mais que se borde as margens do rio, né, aquela água fétida lá, aquela água preocupante, né, de classe 4 e pior, não serve para grandes questões paisagísticas, né? Nós precisamos, no enquadramento que a gente for tratar, estabelecer os usos preponderantes, né? Então, aí sim, a gente pode trabalhar com classes menos importantes, se os usos preponderantes forem com menos necessidade de qualidade alta de água, né? A gente precisa estabelecer as metas intermediárias e a gente precisa criar um programa de efetivação do enquadramento, que é um programa muito relacionado com o nosso programa, com o nosso plano de investimentos, né, das nossas, que está definido dentro do nosso plano de bacia. O que a gente precisa prestar atenção no momento de trabalhar com enquadramento? A gente precisa avaliar os enquadramentos que nós temos, que estão em desacordo com os usos preponderantes. Então, nós temos, em alguns momentos, em alguns pontos, rios de classe 3, que contribuem, né, para abastecimento público de água, né, e vai para abastecimento de água, e esses rios, eles precisam ser melhorados, né, e a gente tem indicação de que eles serão melhorados no futuro. A gente precisaria reclassificar onde for necessário. Então, rios, principalmente rios que têm classe pior, né, que a gente sinta que esses rios são potenciais mananciais de abastecimento, tentar reclassificá-los, né, e trabalhar investindo para que esses rios tenham a classe que a gente determine para eles. Definir essas metas intermediárias para que a gente chegue na reclassificação que a gente pretenda e estabelecer um programa de efetivação no enquadramento. Por que repetir tanto nessa questão do programa de efetivação do enquadramento? Porque, de fato, o programa de efetivação do enquadramento, junto com o plano de investimentos, é a alma da gestão de recursos hídricos, né? Então, a gente trabalhar conflitos,
compartimentação de disponibilidade de água, com indicação de preponderância de uso, com indicação de vazões de referência, com estudos que definam qual é o potencial dos nossos aquíferos, é importante. Mas, se nós estamos falando de enquadramento, um programa que traga os rios que estão fora da classe em que estão enquadrados, né, e que estão enquadrados em classes ruins, né, a gente precisa desse programa de efetivação de enquadramento, tá bom? Então, é uma coisa que tem que ser repetida até a exaustão. A nossa unidade de gestão, né, para que a gente faça o enquadramento, a gente tem algumas dificuldades, porque o enquadramento implica em entender a qualidade do recurso hídrico, e como vocês podem ver, né, na bacia do Aguapeí, a gente não tem nenhum posto fluviométrico, ou seja, aquele posto que mede a vazão do rio, né, e a relação entre qualidade e quantidade é muito associada, né? Então, quanto maior a qualidade do rio, maior o seu poder de diluição. E aí melhora a qualidade do rio, tá certo? Então, é importante que a gente tenha padrões estabelecidos de quantidade para que a gente possa definir qual é a qualidade que a gente tem. Então, um primeiro entrave que nós temos no nosso enquadramento é a nossa falta de um monitoramento adequado, né? Que a gente precisa começar a trabalhar melhor com esse enquadramento. A CETESB tem várias medidas de qualidade no rio, mas medidas de vazão a gente tem pouca, né? Então, a gente precisa melhorar essa questão dentro do nosso sistema de gestão que foi mencionado lá atrás, né? Quais são, então, essas classes de rio, né? As classes de água doce com as quais a gente pretende trabalhar, né? Então, são as classes especiais de águas destinadas principalmente ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção, né? Só apenas com desinfecção, que são importantes para a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e a preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. Então, nós temos algumas unidades de conservação de proteção integral, né, que obrigatoriamente essas águas são classe especial ou classe 1, né, no estado de São Paulo, a gente junta essas duas classes numa única classe, né, e essas águas a gente precisa tratá-las com uma qualidade melhor. Então, existem algumas áreas de preservação cujos rios estão classificados como classe 2, mas eles são classe 1 já, né? Então, a gente precisa fazer esse tratamento, e aqui é muito fácil, né? A gente precisa simplesmente reclassificá-los e tentar trazer a qualidade desse rio para a classe 1, né? Em alguns lugares é possível, em outros não. Os rios de classe 2, né, a maioria dos nossos rios estão classificados como classe 2, mas o que nós temos? Nós temos rios classificados com classe 2, mas que não atendem aos padrões de classe 2, que seria a possibilidade de abastecimento desse rio após tratamento convencional, ou seja, aquele tratamento onde você faz a floculação com clareamento da água e aplicação de cloro e flúor, né? Que também seriam importantes para a proteção das comunidades aquáticas, é claro que sim, né? Então, esse rio de classe 2, a maioria dos nossos rios, a gente vai ver uma tabela logo mais, vocês vão ver que poucos rios são classificados como 3 e 4, a gente não tem rios de classe 1, precisamos classificá-los, né, já colocá-los assim como classe 1, e tentar trazer para a condição de classe 2 os rios que são classificados como classe 2, mas não são classe 2, né? E aí os rios de classe 3, a gente tem alguns, que a gente pode usar até para abastecimento do consumo humano, mas precisamos de um tratamento convencional ou avançado, né, para esses rios. Então, é uma questão que implica em investimento maior, né, para melhorar a qualidade dele, para que a gente possa fazer o uso dele para abastecimento público. E os rios de classe 4, que a gente tem alguns, que são destinados à navegação e à harmonia paisagística, mas é uma ferida que nós temos, né, que se a gente pudesse evitar ter rios de classe 4, não simplesmente reclassificando os rios que são de classe 4 como sendo rios de classe 3 ou classe 2, mas tendo um plano de efetivação do enquadramento aplicado de maneira que esses rios de classe 4 voltassem a ser rio com classe melhor. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, nós temos os rios, eles seriam, né, no decreto 10.755, todos os rios em reservas florestais, eles seriam classe 1, né, mas nós ainda não classificamos, teremos que fazer isso.
Todos os outros, à exceção dessa lista que está aqui, que são uma lista muito pequena em função do número que nós temos, todos os outros, exceto esses alhures aqui, né, são classificados como classe 2, e aí, como classe 3, nós temos o córrego Ipiranga, com confluência com o córrego Ipiranguinha, né, na região lá de Adamantina e Lucélia, o córrego Lajeado, ou Apiaí-Mirim, na região de Valparaíso, o córrego Pacaembu até confluência com o Ribeirão Iracema, o Ribeirão Claro até o córrego da Saudade, também na região da Noroeste, o Ribeirão Iacri, desde a confluência até o Afonso XIII, lá em Tupã, o Ribeirão Tibiriçá, desde a confluência até o Cincinatina, né? Desde onde o Tibiriçá entra no rio Aguapeí até o Cincinatina, ele tem classe 3, e o Tibiriçá até a confluência com o rio Ipiranga, né? Com o Ribeirão Ipiranga, também classe 3. O córrego Afonso XIII, no afluente do Ribeirão Iacri, ele é classificado como classe 4, né? Então é um problema. O Boa Esperança, na afluência com o Lajeado, ele é classe 4. O córrego Palmital, também em Marília, né? Em afluente com o Ribeirão Cincinatina, ele é classe 4, e o Cincinatina até o Tibiriçá, também classe 4. Isso no rio Aguapeí. No Rio do Peixe, nós temos os classe 1, que estariam dentro das unidades de conservação, né? Todos os outros que não esses que seguem aqui são classe 2. Né? E classe 3 é o córrego São Luís, em confluência com o Ribeirão do Futuro. Né? Aqui, em alguns lugares, o classe 4, existem vários também. Né? Então, a Água do Castelo, o afluente do Rio do Peixe, o córrego da Colônia, lá em Bastos, até o Ribeirão da Sede, o córrego Grande ou da Pomba, né? O córrego Tocantins, afluente do Ribeirão dos Ranchos, na região de Pacaembu, o Ribeirão Barbosa até a confluência com o Rio do Peixe, o Ribeirão da Garça, afluente até a Água do Castelo, o Ribeirão dos Ranchos, né, onde o Água do Castelo entra nele, o Ribeirão dos Ranchos até o Ribeirão Tocantins, o Ribeirão da Sede, na região de Bastos, também, como classe 4, e o Rio do Peixe até a confluência do Ribeirão do Alegre, como classe 4. Né? Então, estão aqui localizados, né, os rios que são classificados em vermelhos, os classe 4, e em amarelo, os classe 3. Né? Então, aqui na região de Tupã, aqui o Ribeirão Afonso XIII, aqui o córrego ali da Sede, né, na região de Bastos, aqui na região da Noroeste, então, Mirandópolis e Valparaíso, com 2 rios de classe 3, né, saindo aqui Mirandópolis e aqui Valparaíso. Aqui na região do Alto Peixe, né, vários rios na região de Marília, classificados como 3 e 4, né, e na região de Garça também, vários rios classificados como 3 e 4, tá certo? Importante mencionar sempre, né, que os rios que são classificados como classe 4, eles servem apenas à navegação e à harmonia paisagística, né, então, mas para ver de bem longe, então a gente tentar trabalhar com mudanças na classe de rios que sejam classe 4. Claro que não só mudar a classe, mas trabalhar de novo num plano de efetivação onde a gente possa melhorar a qualidade do rio ou aumentar a disponibilidade, aumentar a quantidade de água que esses rios têm, né? E fazendo com que esse enquadramento que defina metas finais a serem alcançadas, né, possam ser fixadas com os nossos planos de investimento, né, que foram definidos pelo nosso plano de bacia. Mas esse enquadramento, então, a gente tem a necessidade de, para o enquadramento, fazer um estudo bem aprofundado, aprovar esse enquadramento junto ao nosso comitê de bacia e levar esse enquadramento para a deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? E sempre relativo ao programa de efetivação. Né? Então, a gente propõe as mudanças necessárias com um programa de efetivação que possa ser estabelecido dentro do prazo, por exemplo, de vigência de um plano de bacia. Né? Sempre lembrando que nós já temos um diagnóstico, né, do que nós temos, precisamos de alguns dados sobre qualidade, mas isso não é difícil de achar. Nós podemos apontar o prognóstico como sendo o prognóstico do plano, com as vistas, né, que nós demos para as questões de futuro do nosso comitê e criar o programa de efetivação, então.
dentro da UGRE, né, das UGRES 2021, a gente não tem uma proposta de enquadramento. No entanto, o enquadramento atual, ele permanece válido, né? Então, o que nós temos para questões de cobrança, para as questões voltadas a outorgas, é o enquadramento que nós temos, que é esse enquadramento realizado lá em 1976, 77. Só que os rios não estão dentro das classes em que eles estão enquadrados lá, a maioria deles, né? Então, precisamos fazer todo esse trabalho de enquadrar os rios, esses vários rios que estão em desconformidade com essa classificação. E, principalmente, tratar, né, o lançamento in natura de esgoto em rios de pequena vazão, né, que tem problemas de enquadramento, rios classificados como classe 2, mas que recebem esgoto in natura tanto por tratamento de baixa eficiência como por lançamento de águas pluviais, por clandestinidade, né, de esgoto em drenagem urbana, né, então é um problema sério que a gente tem. Então, dentro do nosso programa de efetivação, a gente vai ter que forçosamente trabalhar com essa separação de águas pluviais e águas de esgoto, né, evitando que o esgoto entre, porque esse esgoto muda a qualidade dos nossos rios e muda a situação de enquadramento real, não de enquadramento legal, mas de enquadramento real, né. Dentro disso, né, o critério que a gente pode adotar, a princípio, a gente não precisa pensar em medir grandes coisas, né, para a gente propor enquadramento. A gente poderia propor, o que se propõe sempre é que seja feito com base na DBO, fósforo, nitrogênio, potássio e coliformes, né? Então, que seriam os nutrientes, né, e a consequência de uma contaminação, que seriam os coliformes. Mas, participando desse último evento que houve, né, esse evento do CRHI, da Associação de Recursos Hídricos, né, que o Serginho é o representante, que nós tivemos lá em Aracaju, houve uma mesa em que a professora Mônica Porto, ela indica que para que haja um enquadramento efetivo, para que haja um enquadramento que aconteça de verdade, que não seja só letra morta, é importante que o enquadramento seja simples, né? Que os parâmetros adotados sejam simples. Então, uma proposta seria adotar para o nosso enquadramento medidas apenas de DBO, né? Que seriam medidas mais simples a serem feitas e que trariam esse enquadramento para uma situação mais viável, né? Apesar de a gente ter alguns problemas de eutrofismo, né? Não por DBO, mas por lançamento de nutrientes da agricultura, em alguns pontos, que no relatório de situação eu vou mostrar quando a gente for apresentar. Então, com relação ao enquadramento, né, essa matéria ela não é uma matéria simples, é uma matéria complexa, é uma matéria que vai exigir esforço de todo mundo, né, como sempre tem sido feito no Água Pio e Peixe, e é mais ou menos essa introdução do assunto que nós gostaríamos de dar, pessoal. Então, por enquanto, muito obrigado, né, e estou à disposição para qualquer questão que alguém tenha aí, e o que eu não souber, eu sei quem sabe. Né? Essa que é a vantagem de ser velho, né? A gente não sabe tudo, mas a gente sabe que tem gente que sabe. Falou, pessoal? Muito obrigado por enquanto, então.